Vamos continuar louvando ao Senhor, salmodiando a Ele com o Salmo 119, do 113 ao 120. Aleluia. E quando terminarmos o 120, cada um levante ao Senhor aí a sua oração. Todos juntos? Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Apartai-vos de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. Arrepia-se-me a carne com temor de ti, e temo os teus juízos. O versículo que nós vamos meditar hoje aqui no Salmo 119 é um desses muitos versículos neste Salmo que chama a palavra de Deus de, repita, decretos. A mesma nomenclatura que nós vimos no domingo passado. Também o versículo anterior do domingo passado chamou a palavra de Deus de decretos. E domingo passado eu fiz aquela seguinte explicação, tá? E vou reforçá-la hoje. Quem tem autoridade para decretar, para escrever decretos? Bom, as autoridades humanas são constituídas também por Deus. As autoridades humanas, elas baixam decretos que são chamados, devem ser interpretados, entendidos como decretos horizontais, de homens para homens. São leis humanas, de homens para homens, tá? Essas autoridades, que também foram instituídas por Deus, né, têm esse poder de escrever decretos para os homens. Mas a palavra de Deus não são decretos horizontais, são decretos verticais. Vieram do alto. São decretos que não foram escritos por nenhuma autoridade humana, mas pela máxima autoridade de toda a eternidade e de todo o universo, Deus. Essa é a palavra de Deus. E essa palavra, esses decretos, estão impressos de duas formas. Impressos de forma física, material, tangível, aqui nos escritos, que percorreram milênios e chegaram até nós na forma da Bíblia Sagrada impressa, a Bíblia escrita aqui, seja no papel ou seja, né, nas redes sociais de maneira digital, eletrônica. A palavra de Deus está aqui, são decretos, no papel. Essa é a primeira forma em que ela está escrita. E a segunda forma que ela está escrita é espiritual. É quando o Espírito Santo de Deus toma essas palavras aqui e escreve aqui, na nossa mente. Cumprindo uma palavra que só Paulo disse uma vez só, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Transformando-nos em
cartas vivas de Cristo. Hoje nós podemos dizer diferente: Bíblias vivas. Somos Bíblias vivas, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Todas essas palavras aí, carne e coração, significa alma, e a alma é a sede da mente, das emoções e da vontade. É na mente que o Espírito Santo pega a palavra que está escrita no papel e imprime na nossa mente, tá? E imprime na nossa mente. Quando ele faz isso, ele faz aquilo que Paulo escreveu em Romanos 12:2, a renovação da nossa mente. Não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. A santificação, então, acontece mediante o ministério do Espírito Santo, com a sua espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, penetrando aqui, ó. Faça esse gesto que eu estou fazendo aqui, na você aí, na sua mente. E escrevendo aí. Por isso que a santificação ocorre por meio dessa palavra, a palavra de Deus. E foi por isso que Jesus orou por nós em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora olha só, a palavra de Deus é decreto, são decretos, e esses decretos se cumprem na vida de todas as pessoas na face da terra, todas as que já vieram e já morreram, todas as que estão vivendo agora, as que estão nascendo hoje, as que ainda vão nascer, até o último ser humano que existir, eles estão todos debaixo dos decretos de Deus. Aqueles que têm esses decretos impressos pelo Espírito Santo aqui na sua mente, eles têm salvação. Esses decretos decretam a nossa salvação. Aqueles que não têm esses decretos impressos pelo Espírito Santo aqui na sua mente, eles têm os decretos impressos no papel, decretando a sua justa condenação. Porque esses decretos estão na terra, foram baixados do céu. Todo mundo sabe que Bíblia Sagrada existe. A Bíblia Sagrada mantém 2 recordes que ninguém vai bater na história da humanidade. É o maior best-seller, o livro mais vendido da face da terra, e o livro mais traduzido no maior número de línguas, dialetos, idiomas de todas as nações, tribos, povos, línguas e raças. A Bíblia entrou na globalização. No meio do mundo globalizado tem um monte de coisa diabólica, mas tem uma coisa tremendamente forte e poderosa de Deus, que é aí a palavra de Deus está globalizada no mundo. Todo mundo sabe que existe Bíblia Sagrada, e nessa Bíblia Sagrada estão os decretos que justificam a condenação de todas as pessoas que não têm e não recebem essa palavra na sua mente. Amém? Bem claro? É decreto. Deus não cancela os seus decretos, tá?
Deus não anula os seus decretos. Os decretos de Deus são para valer. O que Ele decretou, acontece. Mesmo que haja muita gente pensando que pode burlá-los. Os decretos de Deus não podem ser burlados. Por isso a palavra de Deus, ela ocupa um lugar de separação. Ela é uma espada. Jesus disse isso quando ele falou assim, não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu vim trazer a espada. A espada que Jesus veio trazer é a palavra. E por causa dessa palavra, a humanidade é dividida. A espada representa divisão. Quem está sendo edificado sobre a palavra são aqueles que o Espírito de Deus imprime essa palavra na sua mente. Eles estão edificados em salvação. E os que não estão sobre a palavra estão sob a palavra, estão debaixo dela. A palavra, com os seus decretos de justa condenação, pesam sobre essas pessoas. Elas carregam o peso da sua justa condenação decretada na palavra que eles não gostam, que eles não creem, que eles tentam rejeitar, desprezar e não querem saber dela. Ninguém escapa da palavra de Deus. Ninguém escapa dos decretos de Deus. Está decretado na palavra de Deus que toda a criação material vai desaparecer. Reino animal, reino mineral, reino vegetal. Toda a criação está debaixo dos decretos de Deus. E assim todos os seres humanos estão debaixo dos decretos de Deus. Creiam nisso ou não. Não importa se tenham fé ou se não tenham fé. Não importa se creiam nessa verdade ou se não creiam. Eu não creio. Eu acho que não é assim. Essa axiologia não tem a menor importância. Ela não cancela, nada anula os decretos de Deus. O que Deus decretou é o que acontece. E o que é estabelecido sobre cada pessoa, sobre todas as pessoas, sobre todas as nações, sobre toda a terra, sobre todo o universo, sobre todas as galáxias, sobre toda a sua criação. Esse é o significado fortíssimo de, repita, decretos. Tem que ser mais forte, diga aí, decretos. Deus decretou. Aleluia, glória a Deus, aleluia, né? Hoje em dia nós temos uma pregação assim, né? Só que Deus é bom, só que Deus é amor, mas a bondade de Deus e o amor de Deus, nem a bondade de Deus e nem o amor de Deus cancela os seus decretos, porque Deus não é só bom, Deus não é só amor, Deus também é justiça. Deus também é santo. E sendo santo, Deus não tolera o pecado. Deus odeia o pecado. E Deus odiar não é pecado, nós odiarmos mas Deus não. E Deus faz justiça. Sabe como é que Deus odeia o pecado? Ele te deu uma imagem. Sabe qual é a imagem que mostra como Deus odeia o pecado? A crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus foi um espetáculo horrendo. O que Deus fez com o seu próprio Filho amado. Ele ama Jesus. O Pai ama Jesus. Mas demonstrou em Jesus, no seu Filho amado, como Ele é radical contra o pecado,
como ele odeia o pecado. Jesus na cruz experimentou toda a ira justa de Deus contra o pecado. Não peca mais não, irmão, porque pecado é horrível. Não existe pecado bonitinho, não. Não existe pecado menos grave, não. Não existe pecado levinho, não. Deus odeia todo o pecado. Ele mostrou isso no seu Filho, na cruz do Calvário. Os decretos de Deus não deixam impunes os pecadores que teimam em permanecer nos pecados, desobedientes à sua palavra, desobedientes aos seus decretos. Esse é o significado de, diga, decretos. Aleluia. Muito bem. Nesse parágrafo que nós estamos, nós chegamos hoje no 118. Versículo 118, cujo título para ele é, diga, preservação da palavra. Já já eu vou explicar para vocês por que é esse título aí, preservar a palavra de Deus, né? Só um pequeno spoiler, ó, tudo pode passar e tudo passa, tá? Tudo passa, mas a palavra tem que ser preservada, ela não passa. Ela tem que ser preservada, ela não passa. Jesus disse isso quando ele falou: passará o céu e a terra. Ele pegou a mesma frase de Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Aí Jesus pegou essa palavra e disse: passará, esse céu e essa terra passará, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra é preservada. A palavra não se decompõe com o tempo. A palavra não passa com o tempo. Um dos significados de Deus não deixar o corpo de Jesus, né, sofrer putrefação, não deixar o seu corpo se decompor na sepultura. Um dos significados disso é que Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. A palavra nunca se decompõe. Ela é íntegra durante toda a história da humanidade. As pessoas podem dizer que o tempo passou, que os tempos mudaram, que agora nós estamos em outros tempos, em tempos novos tem coisas novas. Isso não vale nada diante de Deus. Diante de Deus a sua palavra permanece para todas as gerações, as passadas, a presente e as futuras. A palavra de Deus é a mesma, sem nenhuma mudança. A palavra é imutável, porque ela é perfeita, ela é viva e eficaz. Ela não é só uma boa palavra, ela não é só uma palavra eficiente, ela é uma palavra eficaz. Ela tem eficácia. Ela não tem apenas bondade, ela não tem apenas eficiência, ela tem eficácia. Ela funciona em todos os sentidos, em todas as pessoas, de todas as gerações. A palavra é preservada. Essa preservação da palavra é uma obra de Deus. Aleluia. O versículo que nós temos aqui no Salmo 118, na nossa Bíblia em português, o salmista orou a Deus falando assim: desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. Repitam. Aleluia, glória a Deus. Eu já vi pessoas pregando por aí, pastores pregando por aí, né? Ou pastoras pregando por aí: Deus não despreza ninguém. Como é que é?
Deus não despreza ninguém? Olha a Bíblia, isso aqui é Bíblia? Isso aqui é Bíblia? É palavra de Deus? Está escrito aí que Deus despreza, sim. Deus despreza os que se desviam dos seus decretos. Trocando decretos por palavra, Deus despreza os que se desviam da sua palavra. Leia comigo assim, depois de mim, ó. Desprezas os que se desviam da tua palavra, porque falsidade é astúcia deles. Agora fala para mim aí, olhando para a humanidade, com tudo que acontece no mundo, né? São pessoas que estão de acordo com a palavra de Deus ou desviadas da palavra de Deus? Então Deus despreza todos eles. Acha isso muito forte? Deus despreza todos eles. Todos estão debaixo do desprezo de Deus. Agora, em hebraico, ele não usou o verbo desprezar, usou outro verbo que eu acho até mais forte. Vamos ver em hebraico como é que ficou? Em hebraico, essa palavra foi escrita assim, ó. Salitá kol shogim merukeiha kisheker taremitam. Com letras em português, eu vou facilitar para vocês. Primeira palavrinha, diga salitá. Salitá em hebraico significa assim, falando com Deus, tu rejeitas. Tu rejeitas. Em português colocaram desprezas, né? Mas literalmente é rejeitas. Verbo desprezar, verbo rejeitar, pode ter o mesmo significado aí, mas né, é uma rejeição, tá? Uma rejeição. O mundo sofre a pior das rejeições. Deus rejeita a maioria esmagadora de todos os seres humanos, porque eles se desviam da palavra de Deus. Salitá é tu rejeitas. Segunda linha, duas palavrinhas unidas por um hífen aí, diga kol shogim. Kol aí é todos. O que não entrou aqui no nosso versículo em português, né? A palavra todos não entrou, que em hebraico é kol é um substantivo de totalidade. Sai para tudo, todo, toda, todos ou todas. Aqui no caso é todos. Tu rejeita todos, kol shogim. Shogim é os que se desviam. Aqui está ok com a nossa tradução. Então, salitá kol shogim, tu rejeitas todos, sem exceção, todos aqui, esse kol aí, esse K, esse O e esse L aí, todos, tu rejeitas todos, não importa classe social, não importa nível de intelectualidade, nível de escolaridade, não importa idade, criança, adolescente, adulto, idoso, não importa quem sejam esses todos, se desviam, estão desviados da palavra, estão debaixo da total rejeição de Deus. Deus os rejeita. Está entendendo isso? Isso é a palavra de Deus. Salitá kol shogim, tu rejeitas todos que se desviam. Penúltima linha, palavra grande, ele diga merukeiha. Aqui essa palavra merukeiha em português é dos teus decretos. Merukeiha,
dos teus decretos. 3 coisas em português, mas tudo junto numa palavra só em hebraico. Meruqueira, dos teus decretos. Então, tu rejeitas todos os que se desviam dos teus decretos. Agora fala por quê. Por que Deus rejeita a todos que se desviam dos seus decretos? Na última linha, começa com 2 palavrinhas unidas por um hífen. Diga assim, que sheker. Esse que aí, o K e o I é por quê? Dando uma razão. Por que junto? Por que Deus despreza a todos que se desviam dos seus decretos, da sua palavra? Porque que sheker. Sheker, de acordo com a nossa Bíblia, a nossa tradução certinha, falsidade. Sheker é falsidade, tá? Sheker não é cheque, não é? Sheker só são um cheque sem fundo. Então é falsidade. Sheker, falsidade. Por que falsidade? Agora a última palavra é interessante. Leia depois de mim aí, ó. Taremitam. Taremitam é uma palavra que não tem uma tradução para o português. E aí os tradutores pegaram uma palavra mais próxima aí e colocaram como astúcia, né? Astúcia. Mas não tem, astúcia é uma tradução aproximada da verdadeira palavra aí no hebraico, que é taremitam. Mas como não tem uma palavra em português, então a gente traduz da seguinte forma, ó. Tu rejeitas todos os que se desviam dos teus decretos, porque a falsidade é o instrumento do seu engano. Leiam aí vocês, assim que deveria estar em todas as Bíblias, podem ler. O mundo é falso. Não o mundo cosmológico. O mundo cosmológico é verdadeiro. O mundo antropológico. O mundo dos homens. O pecado tornou os homens falsos. E sabe qual é uma das manifestações mais comum de falsidade? É quando alguém diz assim, ó, eu não gosto de fulano porque ele é falso. Porque quando alguém fala isso, não é nada mais do que o sujo falando do mal lavado. Quem está falando isso também é falso. Deus não é falso. Deus é verdadeiro. Deus é a própria verdade. Jesus disse, usando o nome de Deus, eu sou. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não disse assim, olha, o que eu estou dizendo para vocês é verdade. Não, ele foi além disso. Ele disse, não é só o que eu estou dizendo que é a verdade. Eu mesmo sou. Eu sou a própria verdade. Eu sou a verdade. Porque o mundo não gosta da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade e o mundo é falsidade. O mundo é falsidade. Por isso que o mundo está
para não encarar a verdade, traveste essa verdade de símbolos religiosos, falsas religiões, falsas doutrinas, falsa fé, falsas crenças, falsos costumes. O que mais tem na mídia é falsidade, instrumento de engano, instrumento de mentira. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno, porque o maligno é o pai da mentira. Com essa mentira enganou todo mundo, e todo mundo vive uma falsidade. Gente falsa é gente maligna, é gente mentirosa, filhos do pai da mentira, filhos de Satanás, filhos do diabo. A verdade não entra neles. Você chega para anunciar a verdade para eles, eles rejeitam, eles odeiam, eles não querem saber, porque estão dominados por esse instrumento de engano chamado falsidade, chamado mentira. Se alegram em novelas, que é tudo falsidade. Se alegram em filmes, que é tudo falsidade. Se alegram em séries, que é tudo falsidade. Educam as crianças para serem falsos. Ai, meu filhinho é um príncipe. Não, minha filhinha é a princesa. Que princesa e príncipe o quê? Seu filho é um pecador. Sua filha é uma pecadora, que tem que ser salvo, que tem que ser salva pela pregação da verdade. Mas não, criam as crianças num mundo de fantasia. O que é fantasia? É falsidade. Criam as crianças num mundo de mentiras, de ilusões. O que é ilusão? É falsidade. É mentira. É Papai Noel, é coelhinho da Páscoa, é super-herói, é homem isso, mulher aquilo, não sei o que mais. É porque a criança tem que se divertir, e o divertimento é falsidade. Diversão é falsidade. A verdade se chama conversão. Conversão é convergir. Diversão é divergir. A humanidade está divergida de Deus, desviada da verdade, e estão debaixo da justa rejeição de Deus. Uma pessoa só passa a não ser mais rejeitada por Deus a partir da sua genuína conversão. Conversão é deixar de lado o mundo falso, com toda a sua falsidade, com tudo que ele tem de falso, e se voltar para a verdade. Se voltar para a verdade. E nos tornar pessoas que, ao invés de se desviarem dos decretos de Deus, ao invés de se desviarem da verdade, são pessoas que passam a ser pessoas apegadas à palavra.
como Paulo disse em Tito capítulo 1, apegados à palavra da fé, apegados à palavra da verdade. Como os discípulos já estavam apegados a Jesus, e quando Pedro disse: Senhor, quando todo mundo abandonou, porque acharam que a palavra que Jesus pregou, essa palavra é dura demais. Sabe quem disse isso? Mais de 5.000 homens, que no dia anterior comeram dos 5 pães e 2 peixes multiplicados, encheram a barriga de comida, e no dia seguinte voltaram para Jesus. Queriam fazê-lo rei, porque ele dá alimento, ele multiplica alimento. Jesus falou assim: eu tenho outro alimento para dar para vocês. Mas o outro alimento era a palavra. O outro alimento era a palavra. E aquela multidão achou que aquela palavra, a palavra é pesada demais, a palavra é dura demais, essa palavra nós não queremos não. E foram todos embora. Só ficaram os 12 apóstolos. E Jesus falou francamente com eles: vocês também querem ir? Aí Pedro tomou a frente e disse: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Isso continua sendo a maior realidade no meio de tudo aí que se chama de igreja. Querem que Deus faça milagres, que Deus continue multiplicando pães e peixes na vida deles, mas não suportam a palavra, porque são crentes falsos, evangélicos falsos, protestantes falsos, pastores falsos. Porque os verdadeiros são apegados à palavra, são apegados a Jesus. Jesus é a palavra. Os verdadeiros preservam a palavra. A falsidade é um instrumento do engano de quem não tem a palavra, dos que são desviados da palavra. A palavra é o instrumento, a espada do Espírito, a espada de 2 gumes, de quem recebeu Jesus, recebeu a verdade. Jesus é a verdade. E nós preservamos a verdade. Eu usei esse título, preservação da palavra, inspirado aqui na epístola de Paulo aos Filipenses, que nós acabamos nesse ano, né? Já passamos para dos Colossenses toda quarta-feira, mas nós passamos aí em Filipenses pelo capítulo 2, versículos 15 e 16, onde Paulo escreveu assim, que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. Leiam vocês bem forte. Aleluia. O plano de Deus na nossa salvação não é que a gente fique do mesmo jeito, não. Tem que ter transformação. Tem que ter transformação. A falta de transformação diz que você não tem Jesus. Quem tem Jesus tem transformação. Quem não tem Jesus tem deformação. Quem não tem Jesus se deforma a cada dia. Quem tem Jesus se transforma
a cada dia. Essa transformação aqui é se tornar diferente, ó. Que vos torneis o quê? Irrepreensíveis. O plano de Deus na obra da salvação é que chegue um dia em que Ele vai olhar para nós e dizer assim: você é meu filho, você é minha filha, porque eu não tenho mais nada que repreender em você. Enquanto tiver coisas em você que Deus repreende, que Deus quer repreender, são coisas das quais você tem que se santificar. Por isso, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Tudo que está de errado em você, Deus quer acertar. Não vem com aquela historinha: Deus nos ama com os nossos erros. Não, Ele não ama os nossos erros, não. Ele quer corrigir esses erros. Os erros Ele quer repreender. Os erros são repreensíveis. E Deus quer nos tornar irrepreensíveis e, diga, sinceros. Quando eu passei para o Filipenses, eu expliquei o que é sinceridade, que vem lá do latim. O latim significa sinceres. Sinceres e conceres. Sinceres e conceres. Sem cera e com cera. Quando os antigos artesãos ou oleiros faziam um vaso e aquele barro era um barro de qualidade ruim, ele se quebrava facilmente, e aí então eles colavam aquelas partes quebradas com uma cera, né, passavam a resina, ficava bonitinho e vendia na loja de R$ 1,99, né? Era baratinho ali porque eram vasos com ceres, em latim com ceres, vasos com cera. Quando um barro era muito bom, de qualidade, fazia um vaso que era uma peça íntegra, que não se rachava, aí esse vaso era muito caro e era vendido só em lojas bem caras lá, tá? Altíssimo preço, porque eram vasos sinceres, sem cera, sem cera. É daí que vem a palavra, para o português, sinceridade. Deus não quer que você seja um crente remendado, mas quer que você seja um crente íntegro. Integridade, sinceridade é integridade espiritual. Essa integridade que está lá em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, onde o profeta Hanani disse para o rei Asa: os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Em hebraico a tradução é integralmente deles, cujo coração é íntegro para com Deus, é inteiro. Integridade é inteireza. Eu sou de Cristo totalmente. Jesus me tem totalmente. Desde o fio de cabelo da minha cabeça até a planta dos pés, e todo o meu interior, minha alma, minha mente, meu desejo, minha vontade, meus sentimentos, meu tempo, tudo que sou e tenho, é tudo dele. Aleluia. Tudo dele. O Espírito de Deus me lembrou uma canção que diz assim: em cada dia, Senhor, te buscar, cada momento teu nome exaltar, meus pensamentos cativos levar, tudo, ó Cristo,
para ti. Bonito, né? Tem mais coisa nessa música aqui. Então, tudo, Jesus quer integridade. Ou você é todo dele, toda dele, ou não é dele. Isso é sinceridade. Fomos salvos para isso. Que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Repita aí comigo: filhos de Deus inculpáveis. Não haja mais culpa. Tem gente que não entende bem o que é isso. Olha só, na conversão, tudo de que nós éramos culpados, fomos perdoados. Porque Jesus recebeu sobre ele as nossas culpas. Aleluia. Agora, daqui para frente, que eu estou da minha conversão para frente, na conversão Jesus diz: vai e não peques mais. Ele está dizendo assim: não se torne mais culpado de nada. De agora para frente você tem que ser filho de Deus e inculpável. Filho de Deus desde que recebeu Jesus. João 1, 12, 13. Quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Estes não nasceram da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem. Estes nasceram de Deus. Nasceram de Deus para não ter mais culpa, para não se fazerem mais culpados. Toda vez que você peca, você se faz culpado de novo. É para ser inculpáveis que Deus nos salvou. Aleluia. Culpados não entrarão no céu, só inculpáveis. Filhos de Deus, olha que Deus quer nos transformar, hein? Em pessoas irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, mesmo vivendo, diga, no meio de uma geração pervertida e corrupta. O mundo é pervertido. Essas gerações, todas as gerações de seres humanos são de pessoas pervertidas. Perversão é o oposto de conversão. Pervertido é o oposto de convertido. Geração pervertida é uma geração que não é convertida. É o contrário de conversão. São pervertidos, porque são desviados da verdade, desviados da palavra, e Deus os rejeita. São pervertidos. E sendo pervertidos, são corruptos. Eu já achei tão interessante, do lado negativo, de muita gente aí, querer apontar o dedo: aquele cara lá é corrupto. Que isso? Você também é? Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Não é um homem que é corrupto, não é um grupo que são corruptos, são todos corruptos. São todos corruptos. Só existe uma libertação da corrupção: a santificação em Cristo. Fora da santificação em Cristo, nós não conseguimos nos livrar da nossa própria corrupção.
Pare de xingar os outros de corrupto, se tem corrupção ainda em você. Querem apedrejar essa mulher aqui porque ela é adúltera? Então, se não tiver nenhum pecado aí, atire a primeira pedra. Não tem nenhuma corrupção mais em você? Atire a primeira pedra. O que eu estou falando para vocês aqui é bíblico? É evangélico? É de acordo com o pensamento de Jesus? Então aprenda isso. Porque aprendendo isso é que nós nos tornamos irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, mesmo no meio de uma geração pervertida e corrupta. Sabemos porque são pervertidos e corruptos, porque estão desviados da verdade, desviados da palavra de Deus. E no meio dessa geração pervertida, nós somos colocados para resplandecer como luzeiros no mundo. Diga, resplandeceis como luzeiros no mundo. Por isso Jesus disse no Sermão da Montanha para nós: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Aleluia. Como que nós resplandecemos? Aí vem a última frase. Tudo isso é para chegar na frase principal. Diga, preservando a palavra da vida. Preservando a palavra de Deus. O que isso significa? Eu coloquei aqui o significado neste slide aí, ó. Peguei só a frase e diga de novo: preservando a palavra. Significa essas 4 coisas aí. As 3 primeiras gerando a última, tá? As 3 primeiras gerando a última. A primeira, diga, conservadores. Preservar a palavra significa conservar a palavra tal como ela foi revelada. Não mudamos a palavra, nós a conservamos. A palavra vai se conservando durante o decorrer dos séculos. Conservadores são os que conservam a palavra de Deus tal como ela foi revelada, inspirada por Deus na Sagrada Escritura. Amém? Agora diga, tradicionalistas. Falei sobre isso ontem, né? Ser tradicionais é trazer. A palavra tradição vem do verbo latino tradere, que é o verbo trazer. Nós trazemos tudo que foi revelado na palavra há milênios atrás para a nossa vida hoje, para o presente hoje. Trazer para o presente o que foi revelado no passado, porque o que foi revelado no passado não era palavra exclusivamente para o passado. O que foi revelado no passado é palavra para todos os tempos, para todas as épocas, para todas as pessoas, para todas as situações. Nós trazemos a palavra de Deus. Isso é ser tradicionalistas. Glória a Deus. Ontem vimos em 1 Coríntios 11, versículo 2, Paulo elogiando a igreja de Corinto, porque eles guardam as tradições que aprenderam dos apóstolos na palavra de Deus. Terceira palavra, diga, fundamentalistas. Fundamentalistas são pessoas que têm como fundamento a palavra de Deus. Como uma casa, são pessoas edificadas, construídas sobre um sólido fundamento, sobre um firme fundamento que é a palavra de Deus. Jesus explicou quem são os fundamentalistas: os que ouvem a minha palavra e a pratica. Quem ouve as minhas palavras e as praticam, são semelhantes ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a
rocha. A rocha é o fundamento é Cristo, o fundamento é a palavra de Deus, é a pedra que Jesus diz em Mateus 16:18: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Ninguém pode lançar outro fundamento, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, além do que já foi lançado, que é Cristo Jesus. Ele é o fundamento. Ser fundamentalistas é ser pessoas que recebem a palavra de Deus e praticam e obedecem a palavra de Deus. Esse é o nosso fundamento, obedecer a palavra de Deus. Então, sendo conservadores, tradicionalistas e fundamentalistas, é isso que nos define como, diga, protestantes. Nós protestamos contra exatamente tudo que for contrário à palavra de Deus. Tudo quanto existe e que não está de acordo com a palavra de Deus, nós protestamos. Nós somos contra isso. Nós declaramos na nossa fé que isso está errado, que isso é caminho de falsidade, não é o caminho da verdade. Isso está contrário à verdade. Por isso somos protestantes. Aleluia. Semana passada eu peguei aqui no Facebook, alguém, deve ser um católico qualquer, eu não conheço quem é não, colocou lá os 10 mandamentos do protestante, e colocou 10 coisas lá, acabando com os protestantes. Aí eu mandei resposta para ele, respondi para ele lá no particular, assim: escuta, me desculpe, mas você não entende nada do que significa ser protestante. Que Deus te perdoe e tenha misericórdia de ti. Ser protestante é ser alguém que conserva a palavra, alguém que continua trazendo a palavra de Deus para a sua vida, para a sua realidade, alguém que edifica a sua vida sobre o fundamento da palavra de Deus, obedecendo essa palavra, porque são esses que vão morar no céu com Cristo Jesus. Aleluia. A palavra de Deus é uma palavra de bênção. Por isso o Senhor me orientou para, nessas últimas congregações de 2024, eu trazer para vocês esta bênção. Abra na sua Bíblia aí, não coloquei no slide, mas vou colocar no slide no dia 31 de dezembro, terça-feira. Vou colocar no slide Números capítulo 6. Números capítulo 6, versículos 24 ao 26. Aleluia. Números capítulo 6, versículos 24 a 26. Todos abriram? Então repita comigo aí, junto comigo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essa bênção que eu vou agora invocar no Antigo Testamento está ordenado, se você vê no versículo 23, que os sacerdotes deveriam invocar esta bênção sobre os filhos de Israel. Isso vale para o Novo Testamento, que os pastores devem invocar esta bênção sobre as ovelhas de Cristo Jesus, sobre o povo de Deus. Então eu quero fazer isso com vocês
aqui na frente. Venham todos aqui à frente. Se alguém tiver dízimos ou ofertas aqui ou à distância, tá? Pode trazer aí em nome de Jesus. E quando vocês chegarem aqui, então eu começarei a orar com vocês nesta bênção que Deus ordenou que fosse impetrada sobre o seu povo, tá? Sobre o seu povo. Deixa eu contar uma coisa para você, enquanto vocês estão vindo, baseado nessa palavra que nós vimos hoje. Se o Espírito de Deus está escrevendo, imprimindo a palavra de Deus, os decretos de Deus na sua mente, a bênção vai penetrar em você. Se não, vai ser como uma água na pedra, vai molhar a pedra por fora, mas não penetra dentro, no interior. Está entendido? Então feche os seus olhos, põe a sua mão sobre si mesmo. Ó Pai, eu te peço agora em nome de Cristo Jesus, e no poder do Teu Espírito Santo, que Tu abençoes a cada um dos que aqui estão, e os guarde, faça resplandecer o Teu rosto sobre eles, tenha misericórdia deles, levante sobre eles o Teu rosto, e lhes dê a Tua paz.